Então, boa noite. Nós vamos dar início à mesa que se chama Nós que Amávamos Tanto o Capital. Ela tem o mesmo nome que esse livro, com os depoimentos de corações veteranos, não é? Os primeiros leitores universitários da obra de Karl Marx, e particularmente do Capital, me parece. Ela é composta por mim, Lidiane, que tem uma pesquisa sobre marxismo no Brasil e, particularmente, leituras, leitores, editores, tradutores, enfim, práticas que envolvem o que eu chamo de gestão do patrimônio intelectual ligado ao marxismo. Essa é a minha pesquisa. Em algum momento eu vou interpelá-los com algum tipo de pergunta e mediar as perguntas do público também, talvez eu a comente. Então, a mesa é composta pelo professor José Arthur Gianotti. Todos eles, naturalmente, dispensariam apresentações, eu vou seguir uma praxe, não é? Ele é professor emérito da USP, doutor em filosofia pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Paris 11, tem especialização em filosofia e, enfim, e foi o mentor do primeiro seminário do Capital a partir que aconteceu na USP a partir de 1958. Essa mesa é composta também pelo professor João Quartim de Moraes, à minha extrema esquerda na mesa. Ele é professor colaborador na Unicamp, pesquisador do CNPq, com ênfase em História do Pensamento Político, Instituições Brasileiras, Materialismo Antigo e Moderno e, naturalmente, Marxismo. Autor de diversos livros e artigos no Brasil e na Europa, ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e em Filosofia pela USP. Essa mesa é composta também pelo crítico literário Roberto Schwartz, que fez mestrado em Literatura Comparada na Universidade de Yale, eu acho que não é bem um mestrado, mas enfim, e doutorado em Paris 3, Sorbonne, e defendeu a tese no exílio. Não é? Autor de 2 livros clássicos sobre Machado de Assis, O Vencedor das Batatas, e Um Mestre na Periferia do Capitalismo, é considerado o principal continuador da tradição crítica inaugurada por Antônio Cândido. A sequência será, então, a primeira fala do professor Roberto Schwartz, em seguida, João Quartim de Moraes e, por fim, José Arthur Gianotti. Estão me ouvindo? Estão. Bem, boa noite a todos. Os autores desse livrinho, que está sendo lançado aqui pela Boitempo, fizeram parte de um momento bom dos estudos marxistas no Brasil, nas décadas de 50 e 60 do século passado. Vou contar alguma coisa a respeito que talvez possa interessar. Em 1958, na USP, um grupinho de jovens professores de esquerda começou a se reunir para estudar o Capital. Eram assistentes de filosofia, sociologia, economia, antropologia e história, diversidade deliberada que respondia ao caráter transdisciplinar do livro de Marx. Havia também alguns alunos, entre os quais eu, que participavam como penetras, o que, aliás, foi inteligente, pois fazia que o seminário não ficasse limitado a uma só geração. Os membros constantes eram Gianotti, Fernando Novaes, Cuti, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Singer e Otávio Ianni. As reuniões se faziam quinzenalmente, em tardes de sábado. Discutiam-se mais ou menos 20 páginas de cada vez. Havia um expositor e a ideia era de enfrentar as dificuldades do texto, das mais elementares às mais complexas, na medida de nossas forças. Terminada a discussão, passava-se a uma boa comilança, depois da qual a conversa corria livre, indo sobretudo para a política nacional e internacional, futricas da faculdade, comentários de filmes, maledicência, etc. Esta segunda metade do encontro tinha sua importância, pois fazia do grupo algo mais vivo do que uma reunião de futuros marxólogos. Havia rodízio de casa para os encontros que, para a maior liberdade de todos, não se faziam na universidade, o que lhes dava um cunho extraoficial. A fórmula deu muito certo, tanto que, alguns anos depois, uma nova geração de jovens professores repetiu a dose,
agora na proximidade de 1964 e de sua radicalização política. Em seguida, os seminários viraram moda também entre estudantes, já no contexto da resistência à ditadura, e eu soube até de grupos de secundaristas que se reuniam para ler Marx e adquirir existência política. Embora fosse uma autoridade para a esquerda desde sempre, Marx era mal conhecido na época. Por razões que seria interessante conhecer, ele não era ensinado na faculdade, diferentemente dos demais clássicos do pensamento social. Era assunto de conversas de bar ou de corredor, mas não entrava no currículo. Além dos motivos óbvios que mandavam não abrir espaço na universidade a um pensador subversivo, havia também dificuldades especiais. A faculdade, particularmente nos departamentos de filosofia e ciências sociais, se esforçava por atingir um nível alto de seriedade, com bibliografia atualizada e bom conhecimento da matéria ensinada. Ora, Marx, desse ponto de vista, era um autor que não facilitava as coisas. À parte a dificuldade intrínseca de seu grande livro, que, além de tudo, era escrito em alemão, havia outras. Nos Estados Unidos, ainda sob a pressão do macartismo, tudo que cheirasse a marxismo era maldito, algo como a antessala da subversão comunista. Na União Soviética dava-se o contrário. Lá, o marxismo era doutrina de Estado, codificado pela interpretação partidária, oficial e tosca, o que também não ajudava a estudá-lo com liberdade de espírito. Na Alemanha, enfim, que era o contexto cultural originário da obra de Marx, os anos de nazismo e logo depois de alinhamento absoluto com a América do Norte haviam feito do anticomunismo uma atmosfera maciça, que apagou da memória nacional a notável tradição de estudos marxistas dos anos 20, que não foram reeditados e, por assim dizer, desapareceram. Assim, quando os professores da USP resolveram estudar o livro de Marx, este havia se tornado terreno desconhecido e quase virgem, desprovido de bibliografia de apoio, além de vagamente subversivo e perigoso, mesmo no remoto Brasil. Para concluir, faltava-nos a tradição do pensamento dialético ligada aos estudos hegelianos, sem a qual o trabalho de Marx parece uma novidade extraterrestre nascida do nada. Dito isso, essa acumulação de fatores adversos, que do ponto de vista puramente acadêmico devia ser proibitiva, acabou criando um clima muito favorável. Na ausência da montanha de referências eruditas e obrigatórias que normalmente cercam um autor desse porte, os jovens professores da USP começavam do quase zero e não tinham por que envergonhar-se de reinventar a roda. Colocados diante de um texto que as circunstâncias históricas haviam isolado e descontextualizado, nós fabricávamos um Marx sob medida para o nosso momento e a nossa situação. Seja dito de passagem que, mais ou menos nos mesmos anos, as teorias esquerdistas do dramaturgo alemão Bertolt Brecht passaram por um processo de aclimatação brasileira de mesma ordem. Sem sabermos alemão e sem conhecermos a tradição europeia do teatro épico nos anos 20, fomos juntando pedaços de informação e inventando o resto, de modo a possibilitar uma experimentação teatral de primeira linha que renovava a tradição em que precariamente nos estávamos apoiando. Visto que, na época, a leitura de Marx ainda não estava na moda, é interessante perguntar pelos motivos que levaram um pequeno grupo de professores inteligentes e ambiciosos a mergulhar nesses estudos. O nosso amigo Janotti aqui, que foi um seminarista da primeira hora, talvez possa nos dar esclarecimentos a respeito. Seja como for, o fato é que foi uma decisão altamente oportuna, assim como os anos seguintes mostrariam abundantemente. No mais óbvio, porque pouco tempo depois, a leitura de Marx se tornou uma pequena coqueluche mundial, colocando o nosso grupinho em posição pioneira e fazendo que estivéssemos bem preparados
para participar do debate com independência e elaboração própria, e não a reboque, como é quase de regra na produção intelectual dos países periféricos. Como exemplo, cito um ótimo artigo em que Janoty criticava, no calor da hora, um livro importante do então guru marxista Althusser, que além de guru era francês. Inspirado nesta polêmica, Fernando Henrique Cardoso se contrapunha, também com muita propriedade, à teoria de outra sumidade do tempo, o politólogo Nikos Poulantzas. Intervenções como estas têm um alcance que é preciso valorizar. Não é todo dia que um grupo de estudos de um país intelectualmente marginal sai de sua insignificância e confronta os seus resultados com as publicações na moda nos países centrais. As relações de opressão entre centro e periferia existem também na vida científica, que é menos neutra do que parece, e momentos como estes marcam, no seu campo, tentativas bem-sucedidas de escapar à posição subalterna. Mas voltemos à sintonia do seminário com o seu tempo. Depois de assinalar o vácuo intelectual, uma espécie de ignorância benéfica em que o seminário se movia quanto às tradições de que depende a obra de Marx, não custa apontar a densidade inesperada de suas relações com o presente, que iriam se revelando aos poucos. Por um lado, a falta de informação. Por outro, um contato relevante e produtivo com a atualidade. Vistos em retrospecto, é claro que os anos de radicalização do desenvolvimentismo, com seu horizonte socialista, deviam mesmo preferir uma teoria que colocava em primeiro plano o conflito, a dinâmica, a transformação e, para tudo dizer, a natureza contraditória do capitalismo. Eram aspectos que tinham afinidade com a experiência histórica em curso, ao contrário das várias teorias do equilíbrio social, mais ou menos conservadoras, que se estudavam nos departamentos de ciências sociais. Como a Revolução Cubana e o fervor que ela despertava mostrariam nos anos seguintes, esses temas não eram uma preferência apenas brasileira, mas uma aspiração continental, o que dava aos debates do seminário uma implantação e um escopo inicialmente involuntários, mas que aos poucos iriam se impor. Dentro do próprio campo do nacional-desenvolvimentismo, cuja natureza patriótica tendia a atenuar a dimensão de classe do conflito, a clareza marxista quanto ao antagonismo entre capital e trabalho marcava uma posição estratégica cheia de consequências críticas. No plano internacional, finalmente, o ascenso do terceiro-mundismo e do anti-imperialismo davam ao estudo do capital e de suas contradições uma relevância contemporânea indiscutível, que fazia parecer remotas e irrelevantes as demais teorias sociais. Assim, durante um período razoavelmente longo, foi possível compatibilizar um programa de estudos, em fim de contas acadêmico, com o sentimento de participar de modo significativo da história contemporânea. Mais adiante, derrotada na prática a experiência do terceiro-mundismo, os estudos marxistas voltaram à sua condição de especialidade universitária. No plano teórico, a contribuição específica do seminário veio por um caminho inesperado. Os jovens professores tinham pela frente a obrigação do doutoramento. Em lugar de vê-la como corvéia, inimiga da vida real, todos trataram de aproveitá-la como desafio, como oportunidade de demonstrar as possibilidades científicas do marxismo em competição com as demais teorias na praça. Como dizia Paulo Singer, a instituição do doutoramento podia ser uma força produtiva, e cabia a nós mostrar que a dialética não era uma palavra vazia. De um modo geral, escolhemos assuntos ligados ao Brasil e às classes relegadas da sociedade, em conformidade com a tradição anti-oligárquica da Faculdade de Filosofia, que, na observação de Antônio Cândido, valorizava os trabalhos sobre o escravo, o trabalhador, o negro, o imigrante, o caiçara, o caipira, a religião popular, o cangaço, etc.
Os resultados obtidos pelo grupo foram bons e várias das teses se tornaram referência em suas disciplinas. Por um lado, é claro que o ângulo marxista conduzia a uma politização maior das análises, o que certamente era um ganho de conhecimento. A inovação maior, entretanto, veio pelo outro lado, para nossa surpresa. Confrontado à matéria brasileira, com sua história e suas relações sociais próprias, o aparato conceitual marxista é que se via posto em questão, ficando obrigado a se reformular. As obrigações científicas de um trabalho de tese colocavam o marxismo brasileiro diante de uma situação à qual não estava habituado. No dia a dia político da época, a doutrina marxista era um conjunto de ideias e de termos, mais ou menos autorizados pelo Partido Comunista, que tinham de ser assimilados, muito mais do que verificados historicamente, para os fins do debate ideológico. Ora, em nosso seminário, o que se dava era diferente. Não estávamos submetidos à autoridade do partido, nem à necessidade de fazer propaganda. Animados pelo marxismo e por sua veia crítica, queríamos fazer ciência e não simplesmente acrescentar comprovação factual a esquemas pré-fixados. De verdade indiscutível. Digamos então que estas teses, que eram trabalhos sérios de pesquisa, com certeza acrescentaram ao conhecimento real da sociedade brasileira. Mas sua contribuição mais forte e inovadora não esteve aí, e sim na verificação da própria conceituação marxista, que, diante da experiência brasileira, para nosso espanto, se mostrava insuficiente. Num quadro destes, parece haver duas possibilidades: recusar a teoria, que não concorda com os fatos, ou recusar os fatos, que não concordam com a teoria. Pois bem, os melhores trabalhos do seminário tiveram a força teórica, ou a sabedoria dialética, de recusar essa alternativa. Conservaram tanto a teoria como os fatos e transformaram a sua discordância em problema significativo, capaz de ser solucionado através da reflexão histórica sobre o país e sua inserção no mundo. Está aí, a meu ver, a melhor contribuição dos trabalhos de Maria Silvia Carvalho Franco, Fernando Henrique Cardoso e Fernando Novaes. Para dar uma ideia do campo de problemas que estava se abrindo, digamos que os jovens professores descobriam que havia homens livres no país, mas que estes não eram iguais aos homens livres da Europa, a que se referia Marx. Havia classe operária, que, entretanto, diferia de seu modelo canônico. E havia nação, mas ela não se completava propriamente. Noutras palavras, as realidades a que Marx se referia existiam no país, onde, contudo, se moviam segundo uma regra diferente, sendo que esse descompasso é ele mesmo parte do presente mundial e de sua gravitação, além de ser um constante problema político. Penso não exagerar, portanto, ao pensar que se estava formando entre nós um marxismo que escapava ao nós com nós das discussões sectárias, que participava do debate científico aberto, disputando a posição de ponta, além de esclarecer questões com relevância política imediata. Num passo famoso do prefácio à primeira edição do Capital, Marx imagina uma conversa com o possível leitor alemão de seu livro. Um tanto obtuso, o alemão reclama da exemplificação, tomada a história social da Inglaterra, e diz que estas realidades não têm nada a ver com ele. Ao que Marx responde que, muito pelo contrário, de te fabula narrator, é de você que fala a fábula, pois o país industrialmente mais desenvolvido, no caso a Inglaterra, mostra ao mais atrasado, a Alemanha, o retrato de seu futuro. Isso porque a evolução do capitalismo segue uma lei que é sempre a mesma. Vou repetir. Isso porque a evolução do capitalismo segue uma lei que é sempre a mesma. A observação, que no seu plano é brilhante, tem como pressuposto
a transição europeia do feudalismo ao capitalismo, que foi um processo geral e supranacional. Com velocidade variável, as diferentes nações tendiam ao mesmo movimento, de modo que a mais adiantada entre elas, de fato, podia ser a figura das atrasadas mais adiante. Ora, no caso de ex-colônias, como o Brasil, cujo chão social foi constituído pela escravidão e pela economia de exportação, o termo inicial do movimento era outro, e o percurso, em consequência, não podia ser o mesmo das nações dominantes. São questões com as quais se deparou o nosso seminário, que não derrubam a teoria marxista, mas a obrigam a se reformular, rompendo a sua crosta dogmática. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos ao Roberto, como sempre, e eu passo a palavra então para o João Quartim. Por que você não usa o que ele estava usando? Esse aqui. Se esse funcionou, pego dele. Alô, alô, alô. Boa noite. Resolvido esse pequeno incidente do modo mais óbvio, que é pegar o microfone que já provou que funciona, eu começo com a consideração da permanência do marxismo. Apesar de todos os pesares, essa fortíssima permanência do marxismo pode sofrer momentos de recuo, ou de menor interesse, ou de queda de interesse, mas é, de qualquer modo, impressionante, que é um movimento de ideias críticas de maior presença em escala internacional. Movimento de ideias, não estou falando de religião, porque religião não é ideia. Eu acredito que essa forte permanência corresponda ao duplo componente, não estou falando do duplo caráter, ao duplo componente do marxismo. E de um lado é esse movimento de ideias de emancipação social, portador do ideal da reconciliação da humanidade consigo mesma, etc. Mas isso são muitos, inclusive as religiões. Muitos movimentos de ideias se propõem emancipar a humanidade, terminar com a opressão, propõem alguma forma de paraíso num futuro medianamente remoto, quer dizer, até mais próximo. Alguns até, as religiões, dizem que é para a semana que vem, né? Jesus vai chegar aí a semana que vem. Cada coisa. Mas a força do marxismo não é apenas esse movimento de emancipação que foi, em boa medida, adotado desde a origem por uma fração importante do movimento operário internacional, mas era o fato dele remeter desse projeto político de emancipação universal da humanidade, pretender ser fundamentado na compreensão da lógica objetiva das sociedades, na lógica objetiva da evolução social. Essa pretensão e esse esforço para se enraizar na compreensão do movimento social é que faz essa singularidade do marxismo. A junção de um movimento de libertação da humanidade a muitos e a pretensão o esforço constante, mais do que mera pretensão, o esforço constante para fundamentá-la no conhecimento objetivo das relações sociais e de sua dinâmica.
em se tratando de uma reunião, de um encontro, que tem no aniversário da publicação do Capital, num dos aniversários da publicação do Capital, o seu tema central, é bom colocar o foco nisso, que o fundamento teórico do marxismo está no Capital, na teoria do Capital, na crítica da economia política burguesa, fundamentando o conhecimento objetivo do Capital. Claro que isso pode, esse fundamento pode ser tratado de um modo dogmático, vamos usar como um corpo de verdade já estabelecido de uma vez por todas e que convém não pôr em questão, porque pôr em questão é sair do marxismo. Não inventaram ainda um aparelho chamado marxímetro, para saber quem sai, quem não sai, quem fica e quem sai. Não foi inventado, talvez seja até bom que não inventem. Mas o fato é que essa pretensão de objetividade, ela aponta para a necessidade de se refundamentar constantemente, por sempre em confronto o conhecimento que o marxismo propõe com a evolução do movimento histórico. E não voltaram situações como essa. Embora se nós fizermos um retrospecto, uma panorâmica histórica, os grandes momentos de crise do marxismo, momentos que, não por acaso, sucederam a momentos de crescimento e expansão, não tiveram razões teóricas. Para mim, e não sou o único, ao contrário, estou dizendo quase uma trivialidade histórica, a pior crise foi a de 1914. Por quê? Porque em 1913, o Partido Operário 12 ou 13, 12, alguém está com uma maquininha aí, vai olhar se é 12 ou 13, acho que foi 12. O Partido Operário Social Democrata Alemão triunfou largamente nas eleições. E nesse partido o componente marxista é forte. Largamente. Esse partido tornou-se a primeira bancada do Reichstag. E um de seus dirigentes, depois de triste memória, porque ele virou para a direita depois de 18, Scheidmann, foi o dirigente, foi eleito líder do partido. E tudo parecia, portanto, anunciar em 12 que a campanha contra a guerra, contra a carreira armamentista, que estava ameaçando a desmantelar, afogar como é a expressão do Lenin sempre forte, num charco pútrido e sangrento, no horror da morte da trincheira, no meio das ratazanas, da fome, do medo do oficial, naquele pandemônio que foram aqueles anos da guerra, e na qual, se diz, morreram cerca de 9 milhões de combatentes. Depois a cifra foi superada, em matéria de superação. Em matéria de horror, as cifras são... sempre há um número maior, né? Como dizia o grande Hegel, fixar um limite é uma coisa, mas sempre há alguém que vai além do limite. O limite é feito para ser ultrapassado. Para o professor Janotti, o Roberto também certamente conhece isso, quando ele refuta as antinomias do Kant, ele diz sobre o finito, se o universo é limitado, né? Não importa. O que importa é a reflexão, porque o limite é feito para ser ultrapassado. Com perdão dessa digressão, cuja única desculpa ter sido rápida, desses 9 milhões que morreram no front, esse desastre pavoroso deixou marcas indeléveis
Bom, na humanidade, evidentemente, mas, sobretudo, no movimento operário social-democrata. E essas marcas foram reforçadas em 18, quando, após a vitória, a gloriosa vitória da Revolução de Outubro de 17, a capitulação alemã, a derrota alemã, a capitulação, suscitou uma revolta que já estava latente e o levante espartaquista em Berlim. Ora, o levante, como sabemos, foi esmagado pela ala direita da social-democracia. Então vejam como a primeira grande cisão da social-democracia foi em 14, quando uma parte importante da social-democracia, abandonando, negando, renunciando, traindo os compromissos solenes de dizer não à guerra, votou os créditos de guerra, a despeito de, durante 2, 3 anos, grandes manifestações, fraternizações entre dirigentes sociais-democratas, a reunião em Bâle, na Suíça, Basileia, na Suíça, um grande congresso pela paz, falaram Jean Jaurès, que era o maior tribuno na luta contra a guerra, e do lado alemão, pela sua democracia revolucionária alemã, falou Clara Zetkin. E foi um espetáculo comovedor, brilhante, entusiasmante, digamos, carregado de esperança de que a humanidade iria evitar a carnificina e de que as burguesias imperialistas alemãs e francesas não iriam resolver seu conflito para o controle do mercado mundial usando a classe operária, suas classes operárias respectivas, como cara de canhão no front. E tudo isso fracassou. E vocês podem imaginar o desastre. Ora, esse desastre foi político. O fato de que a social-democracia tenha, a sua maioria, tenha capitulado perante a guerra, não refuta nenhuma tese do Capital, nenhuma tese fundamental do materialismo histórico, nem do Capital. Mas dá o que pensar. E o curso da história foi substancialmente alterado por este evento. Pode deixar. No lado oposto, a Revolução de Outubro, em 17. Um jovem liberal italiano, intelectual liberal italiano, liberal de esquerda, mas ainda um jovem liberal, todo mundo já ouviu falar, tal do Antônio Gramsci, escreveu, alguns dias depois que a notícia de que a palavra de ordem, todo o poder aos soviets, tinha se concretizado, o Palácio de Inverno tinha caído, e os operários, soldados e marinheiros eram um novo poder na Rússia, ele escreveu um artigo com um título paradoxal: La rivoluzione contra il capitale. Paradoxal. E, digamos como se diz hoje, né, era um desafio intelectual, era um modo de sacudir. Na verdade, esse é um artigo de jornal escrito em cima dos acontecimentos. Seria ridículo dizer que o Gramsci disse uma bobagem, nada disso. Embora seja totalmente irrefutável a própria argumentação dele, nesse texto, quem leu sabe. Né? Até porque ele quer contrapor o tal marxismo esclerosado da Segunda Internacional, que na verdade também é um pouco um esquema mental. Né? O Gramsci fracassou em 14, não foi um dos mais ardorosos belicistas, social-patriotas. Na França teve coisa pior, que era o Guedes, né? Escreve Guedes, que esse era um radical de extrema esquerda, quando veio a guerra, a União Sacrée, não sei do que, aceitou até cargos na direção da guerra. Mas havia, nesse artigo do Gramsci, uma observação justa. Ele percebeu que a Revolução Russa estava um pouco fora do figurino. No mínimo, fora do figurino. Não era aquele marxismo que ele abominava, dos que achavam que o curso objetivo, espontâneo do movimento histórico, mais o capitalismo se desenvolvia, mais fortalecia a classe operária, mais se aproximava o momento em que a classe operária tomaria o poder, emanciparia a humanidade. Esse esquema era forte, dava uma confiança tremenda e uma paralisia também. Paralisia que o Jaurès sempre tinha denunciado em seus discursos. Sempre. Então, esse mau objetivismo, que é conformista e resignado.
A guerra, eles estão preparando a guerra. Se nós não lutarmos contra a guerra virá. Ele não teve chance de viver a vitória de suas terras, a triste vitória de suas terras, porque foi morto por um fascista, por um coxinha francês, com um tiro na cara, no dia que estourou a guerra. 5 minutos. Faltou acelerar e pegar usar todo o meu poder de síntese, que não é muito. A Revolução Russa, ela, de um lado, que é interessante, ela não foi contra o capital, no sentido de que não havia na Rússia, no marxismo russo, ninguém mais firmemente ligado, defensor do capital do que o Lenin, que mal ou bem, uns gostam, outros não, eu gosto muito, dirigiu a Revolução Russa. Então, evidentemente que não foi contra o capital, foi contra o quê? E aí eu deixo essa questão, porque o que foi desmentido pela Revolução Russa? O que quer dizer? O que é no acervo, no patrimônio teórico do movimento comunista, marxista, comunista, o quê? As teses do Manifesto Comunista, que sim apontavam para essa expectativa. Esta que eu resumi toscamente, como qualquer resumo. Mais o capitalismo se desenvolve, mais a classe operária se fica aumenta o peso social da classe operária, mais se aproxima o momento de sua vitória e, portanto, da produção do socialismo. Esse desmentido que a história trouxe para que a guerra é um desmentido quanto à expectativa da dinâmica histórica das lutas de classe, das lutas sociais. Isso foi desmentido. E é isso que obrigaria a repensar. Esse repensar, ele se deu em 2 direções. E nessas 2 direções, eu sou um admirador ilimitado do grande Lenin. É o Lenin que abriu a possibilidade de pensar esses limites com sua teoria do imperialismo. Por isso que eu já estou até repetindo um ponto que eu marquei bastante da outra vez, que recebi esse convite gentil e proveitoso, para mim, pelo menos, nessa reunião que deu esse livrinho que o Roberto já comentou, ou melhor, o Roberto comentou o ambiente no qual surgiu, que é o pano de fundo do livrinho. Mas, fundamentalmente, a palavra imperialismo não existia. Nem Marx nem Engels empregaram essa palavra. Você encontra a palavra império em Marx num sentido totalmente diferente do 18 Brumário, quando ele fala em o império, quer dizer, uma ditadura militar, praticamente sinônimo de ditadura militar. E colonialismo também não existia. Quando Marx fala em colônia, no último capítulo do Capital, sobre a teoria da renda fundiária na Terra, colônia, colono é naquele sentido histórico greco-romano. É o sujeito que chega, camponês, independente, livre, se apodera de uma terra para cultivá-la. Nada que ver com colonialismo. E isso é a tradição bolchevista, é o desenvolvimento bolchevista do marxismo que trouxe. E como eu não sou ingrato, eu sou muito reconhecido dessa contribuição. Obrigado. Obrigada, professor João Quartim. Eu passo a palavra para o professor José Arthur Janotti. Acho melhor usar esse aqui, que já provou. Está usando? Vocês me ouvem? Bom, eu agradeço o convite. Eu vou falar alguma coisa a propósito do seminário, para enriquecer um pouco a tese do Roberto, e depois vou enfrentar uma questão totalmente teórica na leitura do Capital. Eu me lembro quando eu cheguei em 58 da França, eu vinha muito influenciado pelo grupo socialista Barbarie, em que o Lefort, Castoriadis, o Jorge Foucault e assim por diante tinham desenvolvido em Paris. E o tema básico era a crítica da burocracia soviética. Tanto assim que nós estávamos extremamente
contestação do Partido Comunista na Polônia. Eu cheguei, nós tínhamos o hábito de nos encontrar na Rua Nebraska, na casa do Fernando Henrique, que era vizinho também à casa do Florestan, aos sábados mais ou menos, e a gente conversava bastante. Eu propus, vamos estudar esses textos de crítica à burocracia soviética, quando o Fernando Novaes disse, por que não vamos estudar Marx? Marx era objeto de curso na faculdade, pelo Mouguet, um professor francês, que dava aula para grandes, para a burguesia paulista, que ia de chapéu à faculdade, e a ideia era que Marx era um dos autores possíveis, uma das vias possíveis de analisar a realidade social. Tanto assim que em 1953, quando eu sigo o curso do Florestan sob indução sociológica, Florestan, que antes de tudo foi um funcionalista, a mitologização do Florestan nos tempos é enorme. Florestan defendia a ideia de que havia 3 métodos em sociologia: o funcionalismo para os fenômenos contemporâneos, os sincrônicos, o weberianismo para as relações de interpretação e de intenção, e o marxismo como um texto para análises históricas. Sabe? É preciso também, então, quando nós começamos a estudar Marx, era basicamente para estudar um autor que fosse capaz de nos dar instrumentos para entender a modernidade brasileira. E é bom lembrar que, ao terminarmos de ler Marx, nós passamos a ler Keynes. Nós fizemos todo o tratado do Keynes e estávamos lendo Hilferding quando veio em 64 e o grupo foi disperso. Portanto, havia uma diversidade de opiniões ali. Uns eram militantes, outros não eram militantes, e assim por diante. O grupo era basicamente um grupo universitário tentando entender a modernidade brasileira. Um outro aspecto que eu acho importante é que, quando a gente fala em marxismo, quando a gente vai no detalhe, o Joaquim tocou um pouco nesse problema. Em 14, a briga entre os marxistas em relação à Revolução Russa foi enorme. É preciso lembrar, por exemplo, as opiniões contrárias de Rosa Luxemburgo à ideia ao projeto de dar todo o poder aos soviets, porque os soviets não representavam a democracia tal como Rosa pensava, ou tal como o renegado Kautsky pensava. E é preciso lembrar que Kautsky era, naquele momento, considerado um teórico marxista de enorme poder. E todos eles ainda estavam pensando que a revolução de que iria regenerar a humanidade seria uma revolução internacional. Não é à toa que se cantava a Internacional, que terminava dizendo que iria regenerar a humanidade. E quando nós pensamos no marxismo de
da tradição marxista, ela é extremamente variegada e tem posições, inclusive políticas, diversificadas. Eu vou dizer que isso está incluso no próprio Capital. Eu me lembro perfeitamente bem, quando nós estávamos lendo um capítulo sobre a formação da tendência da queda do lucro, que é um texto fundamental do terceiro volume. Quem fez a exposição foi o Paulo Singer. E ele dizia, não é possível que com tantos fatores contrarrestantes, e vem para cá, contra aqui, contra ali, isso possa ter algum resultado ordenado. Isso, desde logo, me pôs a pulga atrás da orelha. Como é que realmente está construído o terceiro volume do Capital? Nós sabemos que quem o fechou, basicamente, foi Engels. É isso. E havia a mitologia de que Marx não pôde acabá-lo porque ele sofria uns furúnculos fósseis e que ele não podia quase trabalhar. Pura mitologia, porque os manuscritos dos últimos 10 anos do Marx são extremamente ricos, em particular sobre a situação econômica da União Soviética, onde ele começa a pensar justamente se a revolução deveria ser internacional ou não, ou se ela poderia começar em país menos desenvolvido. Mais ainda, no último seminário que nós tivemos aqui sobre o Capital, nós tivemos um dos conferencistas que justamente está cuidando da Mega e que mostra que Marx não fechou o livro, que em 72 ele diz, eu não consigo fechar o Capital enquanto eu não tiver as notícias e os dados importantes de como está sendo a crise americana, porque isso vai me dar condições para que eu possa pensar a própria noção de crise. E é nesse ponto que eu quero aprofundar a minha análise. Nós lemos o Capital, mas, para quem também já lembrou, há um subtítulo: Crítica da Economia Política. Isto é, qual é a relação da análise do Capital feita por Marx e a relação da crítica da economia política? Se nós pegarmos os manuais em geral repetem Engels, que era muito amigo de Marx, sabia bastante coisa, filosofia sabia muito pouca coisa. Isso. Nós temos a ideia de que haveria uma organização crítica do capital-trabalho e que, finalmente, haveria um conflito geral entre o capital e o trabalho. Só que nós temos aí um problema. Há um texto do Marx que o marxismo quase não leu, por mais estranho que pareça. É um texto, a meu ver, de altíssima importância das
escrito na teoria das mais-valias, onde ele faz a crítica a Ricardo. E ele diz simplesmente o seguinte: Ricardo, que é o autor da teoria do valor do trabalho, considera que o valor, ele não considera o trabalho objetivado como uma substância. E aí está o seu erro básico. Isto é, a crítica que ele faz à economia política, no caso do Ricardo, depende do que ele mesmo desenvolve depois, que existem duas histórias. É uma dualidade hegeliana. Existe a história das categorias, a história conceitual no sentido hegeliano, e a história do vir a ser, de como é que se instalam essas estruturas. Por exemplo, na Europa, o capitalismo se instala na medida em que encontra um mercado de força de trabalho livre, tendo sido expulso da economia medieval, junto com um acúmulo suficiente de capital. E a partir daí é que houve, então, a possibilidade dessa troca de capital-trabalho. Nos Estados Unidos, nunca houve essa situação. A instalação do capitalismo nos Estados Unidos é muito diferente daquela que se faz na Europa. Em particular, um outro fator é que nos Estados Unidos não tem fronteira fechada. O pessoal caminhou, é só a gente ler, é só assistir Far West para ver como é que o capitalismo invade, assume o país inteiramente. Isto é, para lermos o Capital, nós precisamos saber. Naquele capítulo, se ele é um capítulo de história categorial, isto é, desenvolvimento conceitual, ou se ele é simplesmente uma história de como se instalou um sistema. Eu dou um exemplo. O primeiro capítulo do Capital, primeiro volume, sobre a mercadoria, é nitidamente a teoria do valor trabalho. Ricardiana, jogada na lógica hegeliana, da projeção entre valor de uso e valor de troca, valor de trocas entre si, onde dá o fetichismo da mercadoria e assim por diante. Isso não tem nada a ver com uma história no sentido do vir a ser. Mas se nós lermos a instalação da grande indústria no Capital, nós vamos ver que é um livro de história. Como é que o capital vai tomar conta de toda a Inglaterra? Isto é, a leitura do Capital é uma leitura crítica. A minha questão é: pode essa estrutura de história categorial com história do vir a ser simplesmente suprimida diante de uma teoria marxista, como se fosse uma teoria qualquer, concorrente às teorias científicas em geral? Aqui é o problema. No debate anterior,
que era fundamental. Propriedade privada dos meios de produção. Não é propriedade privada qualquer. Não é propriedade do copo, nem é propriedade da minha mulher. O problema é que todas as vezes que houve a supressão da propriedade privada dos meios de produção, o sistema entrou em crise. Nós vimos isso na União Soviética. Primeira tentativa, não dá certo. Tentativa na marra, criou um problema sério e inviabilizou a produção soviética. E eu me lembro já em 90, do século passado, a gente tinha exemplos de como a indefinição do mercado era, de certo modo, necessária para que haja um ajuste entre a oferta e a demanda. Por exemplo, se o Comitê Central simplesmente estabelece que a produção de vidro deve ser para tal período de 10 toneladas, a tendência que nós vamos ter é a produção de vidros muito grossos para que a meta seja ocupada. Se você estabelecer, então, que a produção de vidro deva ser em metros quadrados, o resultado é que os vidros serão muito finos e começarão a quebrar. Isto é, uma produção basicamente centrada levou à falência da União Soviética. China. Nós sabemos o enorme, fabuloso trabalho de Mao Tse-tung em quebrar o confucionismo. Ele chega na China, e mesmo no Japão, chega na China, fica absolutamente assustado da maneira pela qual as relações pessoais sofreram mudanças radicais, porque as relações são iguais, são relações em que as reverências, tudo isso desapareceu. Mas foi preciso voltar a uma certa forma de mercado para que a economia chinesa começasse a funcionar. E isso foi trabalho do Deng Xiaoping. Isso tem sido trabalho dos últimos dirigentes chineses. Eu aconselho a quem gosta de cinema a que acompanhe os filmes do Jean Chanquet, que como foi a Salles que é um dos maiores cineastas do mundo hoje. Tem um filme maravilhoso no mundo, mas tem um filme, a meu ver, extremamente sintomático desta passagem de uma economia extremamente centralizada para uma economia que começa a absorver as indefinições do mercado para que ela possa funcionar e que ela possa ser regulada pelo Estado. Porque o Estado só pode regular riqueza criada. Se não se cria riqueza, a regulação do Estado, que todos nós esperamos seja feita da melhor maneira possível, da maneira mais democrática possível, essa regulação implica geração de riqueza. Se nós não tivermos geração de riqueza, nós não podemos distribuí-la.
Ora, há um filme muito bonito, de Jean Charvet, que é a 14ª Cidade, em que ele mostra a transformação de uma velha fábrica de aviões que funcionava no estilo antigo e uma outra fábrica. E é pungente no momento que é só feito na base de testemunhos. É pungente no momento em que as mulheres reunidas cantam a Internacional, no exato momento em que a economia de mercado estava sendo introduzida na China. Isso coloca para nós um problema muito sério. O Capital é uma crítica da economia. Ele imaginava, do ponto de vista hegeliano, que haveria uma contradição básica entre o capital de um lado e o operário total de outro. São termos que aparecem no terceiro volume. Tá certo? E que essa contradição iria suprimir toda a produção de mercadoria. Ora, essa contradição não se constituiu. Mais ainda, os últimos resultados que nós tivemos da mundialização da economia, em vez de termos um choque entre capital de um lado e trabalho do outro, fez com que, de certo modo, a própria camada dos operários se dissolvessem numa confusão tradicional, uma confusão muito novidadora dos serviços. E que, portanto, o mercado de trabalho hoje tem pouco a ver com o que era o mercado de trabalho do século XIX. A contradição entre capital e trabalho, que não deixou de existir, a meu ver, porque, como dizia Boaventura um pouco antes, mas 3 ou 4 pessoas criam metade da riqueza mundial. O capital cria riqueza e cria uma desigualdade fabulosa. O problema é que, para controlá-lo, nós precisamos dar a ele alguma forma de operação no mercado. Imaginar que nós possamos suprimir e regular o mercado de tal forma que nós sabemos como é que ele vai produzir, essa ilusão ou esse objetivo não está nos nossos horizontes. Isto é, nós não podemos saber como regular essa economia. E todas as vezes que se regula a economia demais, ela entra em crise, e quando não tem crise, não tem distribuição. Desculpe, não se distribui riqueza imaginária. Aí a minha pergunta: não tendo havido a contradição capital-trabalho, tal como a lógica hegeliana demandava, e que o próprio Marx, ao desenvolver o seu trabalho, viu que essa contradição se esfacelava sem que ela deixasse de existir, mas que ela passasse a ser uma espécie de contradição camaleônica, diversificadíssima. É possível hoje
pensar crítica do capital. Isto é possível hoje ser de esquerda, que a primeira coisa que nos caracteriza como pessoas de esquerda é combater justamente a desigualdade constitutiva do capital. A pergunta: é possível ser de esquerda sem levar em conta determinados dados que a ciência nos dá a propósito do funcionamento dos mercados, da diversificação dos mercados e da própria dinâmica internacional dos mercados? Nós estamos vendo hoje um processo muito interessante. Os Estados Unidos estão saindo da crise de uma maneira schumpeteriana. Foi Schumpeter que examinou essa forma de sair da crise. Isto é, criando enormes, desenvolvendo conhecimentos de tal maneira que nós tenhamos produtos com novos conhecimentos que mobilizam novos mercados. Essa revolução schumpeteriana provocou nos Estados Unidos, no próprio Estados Unidos, uma desigualdade de riqueza entre as costas e a parte interna. Aliás, que dá esse é um dos fatores da vitória do Trump. E eu termino com a pergunta: podemos ficar sem uma análise cuidadosa de como nós podemos produzir riqueza neste país sem uma análise de como funcionam os diversos mercados brasileiros? Obrigado. Obrigada, professor Gianotti. Bom, nós temos algum tempo. Eu imagino que as pessoas tenham perguntas. Já há candidatos Eu preparei algumas, porque eu não sabia qual seria o grau de entusiasmo da plateia, de coragem ou de constrangimento. Então eu falei, bom, só para animar. Bom, estão bem animados, mas eu não vou abrir mão das minhas, não. Mas eu formulei porque eu pensei, bom, vai que ninguém se manifeste. Eu gostaria então de tornar, enfim, o diálogo algo interessante, lembrando o seguinte: as formas sociais da leitura, elas são muito importantes, digamos, no condicionamento dessas leituras, não é? Nós estamos aqui com 3 rapazes que começaram no Brasil, digamos, uma prática de seminário, de leitura coletiva, auto-organizada, com algum tipo de hierarquia, mas com alguma flexibilidade, muito jogo, muito desafio e muito confronto entre eles. Me parece muito evidente nas apresentações, me parece muito evidente nos testemunhos e assim por diante, né? E como nós estamos... bom, e quando eu falo forma social da leitura, eu quero dizer, a Boitempo, por exemplo, tem uma iniciativa absolutamente louvável, né, os cursos livres de Marx, quer dizer, é uma forma também, organizada por uma editora, isso implica um certo público, enfim, tem mil nuances que impactam o conteúdo das leituras de acordo com as formas sociais que ela vai assumindo. Eu chamaria a atenção um pouco nesse sentido, que existe um material, um documento histórico que mereceria talvez ser reeditado, que era o número 3 da revista Teoria e Prática, publicado em 1967, do qual os 3 aqui participaram. E, naquela ocasião, digamos, o que motivava, né, a publicação do volume não eram os 150 anos da publicação do primeiro volume do Capital, mas eram os 100 anos. E
a forma e as condições de se comemorar a publicação em 67, a publicação agora, né, comemorando 150 anos, me parece que documenta 2 momentos do marxismo brasileiro. Eu leio o número 3 da revista Teoria e Prática como uma espécie de, enfim, estado da arte da leitura e possibilidades de leitura que os 2 seminários renderam. E, para terminar essa pergunta, mas um pouco esse comentário também, é sempre bom lembrar, eu fui apresentada hoje aqui para o professor Janotti e ele reagiu dizendo assim: vocês acham que nós éramos seminaristas seríssimos, sisudos ou algo assim? Não. E eu acho que um dos documentos, digamos, da vida social em torno do seminário, um dos melhores documentos dessa vida social em torno do seminário, é justamente uma invenção, um texto que se encontra nesse número 3 da revista Teoria e Prática, insisto, que é uma criação literária de um crítico literário, é uma personagem chamada Berta Dunkel, que infelizmente ela é esquecida das anedotas no bom sentido, das crônicas, das histórias do seminário, e foi com ela que eu terminei, aliás, a tese, porque me parece que ela é uma criação literária que cristaliza algo da utopia, algo das expectativas, algo do que se apostava na prática, tanto de leitura do seminário, tanto do seminário de leitura do Capital, quanto de outras leituras e de coisas que aconteciam no entorno, né? Eu não vou falar da Berta Dunkel, porque eu estragaria o prazer da descoberta. É verdade, quando eu me deparei com isso, eu falei, nossa, minha tese valeu a pena, porque é algo que realmente é entusiasmante. Então, isso era um pouco um comentário, um pouco um pedido para... Eu não sou ninguém, enfim, não estou em revista nem nada, e não tenho como republicar o número 3 dessa revista, mas acho que ele é bem-vindo, inclusive, particularmente esse ano. E, bom, por fim, eu também sou, junto com a professora Paula Marcelino, do Departamento de Sociologia da USP, eu sou responsável por uma pesquisa que hoje investiga, não a gênese, porque me parece que a gênese está aqui ao meu lado, mas a estrutura e a dinâmica que o espaço de leitores, leituras, livros, tradutores, editores, comentadores, enfim, tudo isso que nós chamamos de marxismo no Brasil, enfim, ele tem uma certa densidade, uma certa dinâmica, ele é um espaço segmentado, hierarquizado, cheio de conflitos, ainda que integrado, né? Certamente tem pessoas na plateia que responderam a essa pesquisa, ela foi rodada por internet em 2014. Eu agradeço aqui alguns dos que me ajudaram, sem que eu soubesse, digamos, a fazer esse questionário circular, e peço para que quem queira participar dela, porque eu estou numa fase de colher depoimentos, entre outros materiais, me escreva num e-mail chamado marxnobrasil@gmail.com. Obrigado, eu passo a palavra para a Blanca. Obrigado. Bom, eu queria primeiro agradecer muito a mesa pelas falas e queria dirigir uma pergunta especialmente ao professor Janotti e pedir a licença também para não fazer uma pergunta que incida diretamente sobre a sua fala hoje, mas que de alguma forma está relacionada com o tema da mesa. Professor Janotti, o senhor publicou um livro não faz muito tempo chamado Lições de Filosofia Primeira, que é um livro bastante interessante porque serve ao mesmo tempo como uma introdução à filosofia, mas você lida ali com algumas questões, alguns problemas que você enfrentou durante toda a sua vida e a sua carreira. E no final teve um debate muito interessante sobre esse livro no SEBRAP, que foi publicado, mas a minha pergunta é a seguinte: no final desse livro, para ser mais preciso, na última página, o senhor menciona a ontologia do ser social do Lukács.
dizendo que talvez essa obra tivesse algumas respostas para as questões que o senhor levanta, mas que também caberia se perguntar por que ela foi tão pouco lida. Eu queria pedir basicamente para o senhor desenvolver um pouco essa afirmação, saber um pouco do senhor qual a sua posição com relação a essa obra. Bom, boa noite. Eu vou dirigir a questão à mesa, mas especificamente gostaria de ouvir mais o professor Gianotti a respeito, uma vez que ele, como a mediação enfatizou, é o mentor do primeiro grupo do Capital, né? Houve 2, no mínimo, muito relevantes, né? Mais na época, depois da ditadura, depois do golpe militar. Bom, o senhor na sua fala disse que na época que os senhores estavam interessados, o senhor disse na sua fala que na época que o senhor e as outras pessoas que o senhor citou, Fernando Henrique, Novaes, Yanni, estavam interessados em iniciar esse grupo de leitura, havia dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras um espaço dominado ali pelo Florestan numa questão metodológica, que é a questão empírico-indutiva. O Florestan, né? Florestan, o senhor não está me ouvindo? Me ouve melhor agora? Ok. Então, o senhor disse, e em texto o senhor disse isso também, que havia um espaço ali na Faculdade de Filosofia, dominado pelo professor Florestan, basicamente, que propunha uma determinada leitura metodológica para interpretar a realidade. Como o senhor reconstruiu agora mesmo, os 3 métodos empírico-indutivos, o marxismo para pensar questões históricas. Bom, a proposta dos senhores era que o marxismo, a diferença do método estrutural funcionalista ou do método compreensivo da sociologia weberiana, o marxismo dava conta de fenômenos que supostamente essas 2 outras leituras tinham como dar conta também. Bom, mas aí a minha pergunta não ficamos aí restritos, o marxismo propriamente dito, não fica aí restrito a um método, meramente um método de interpretação da realidade? O que eu quero dizer com isso? Ele não se a gente for pensar na própria biografia do Marx, ele não se torna uma epistemologia esterilizada politicamente? Essa é a minha dúvida. Essa era a questão do Florestan, não nossa. Bom, enfim, fica a questão. Boa noite. Queria dizer que é sempre bom ouvir os pensadores aí que estão há muito tempo, né, enquanto a gente está começando. Mais um comentário sobre a fala do professor Gianotti, para ver se ele pode explorar um pouco mais na articulação que ele fez a partir da teoria da mais-valia, do texto que o Marx vai criticar o Ricardo, na questão da substância, com a queda tendencial da taxa de lucro que você falou no caso da exposição do Singer, não foi? E esse capitalismo contemporâneo e suas crises, no momento em que a gente vê talvez alguma forma de dessubstancialização, junto com aquela ideia que o senhor ressaltou do Schumpeter, que talvez, não sei se é por esse caminho, mas aquele ideia de leapfrogging, de pular etapas e coisas assim,
para superar a crise, mas no momento em que a gente está vendo desde a terceira revolução industrial dos anos 70 uma diminuição muito forte do trabalho na produção. É mais ou menos nesse caminho que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais. Obrigado pela oportunidade aí. Acho que só mais uma, senão não há tempo para... Acho que ele está meio de esquecer. Para os três. Para os três. Mas eu gostaria de ouvir a sua resposta também. Bom, primeiro, em relação ao trabalho, veja bem, eu estou trabalhando violentamente ainda, se eu tiver tempo, que eu quero me livrar da lógica hegeliana. E, de certo modo, ainda trabalho e reflexão. Lembra-se? Ainda é um trabalho em que a reflexão tem um caráter hegeliano. Há dois filósofos que destroem, muito próximo de Hegel, muito próximo de Hegel, mas muito longe, que é o Heidegger, que para mim é fascinante, porque é um grande filósofo e um filho da puta. Que ele não tinha caráter, quem dizia era Hannah Arendt, que foi o grande amor da vida dele, aliás, mútuo. Tá certo? Então, o extraordinário comum de uma pessoa que não tem caráter seja um dos maiores filósofos do século. Tá certo? E o outro é Wittgenstein. Isto é, os dois criam uma situação lógica em que a lógica hegeliana finalmente é posta em xeque. Espero ter tempo de poder resolver essa questão. E aí o Lukács fica uma bela obra de museu. Em relação à segunda pergunta, quem fez? O que era? Era a propósito do... Bom, de fato, pensar o marxismo como pensava o Florestan era pensar como um método, e mais ainda, um método de representação, entendeu? Pensar justamente a realidade, e a realidade vai ser representada por esse esquema, por aquele esquema e por aquele outro esquema. O que a lógica hegeliana e o próprio marxismo nega totalmente, na medida em que você faz a distinção entre história categorial e história do vir a ser. Certo? Porque a história categorial não é uma representação do real, certo? Mas eu diria uma espécie de rever no real aquilo que está operando. E como isso foi possível. Então, aí é um problema seríssimo que o nosso pensamento tem que desenvolver. Isto é, nós temos desafios filosóficos de grande importância hoje e que, infelizmente, em particular no Brasil, estão sendo postos à margem por uma burocratização dos estudos filosóficos. Cada um estuda o seu filosofinho, certo? Como se fosse uma espécie de gibi, não é isso? E assim as carreiras são feitas. O desafio de repensar, então,
As novas formas do pensar hoje são incríveis. E mais ainda, essas formas de pensar implicam como é que nós pensamos hoje a formação de riqueza descomunal com uma pobreza descomunal e como é possível controlar isso. Isso faz parte do nosso projeto científico-moral. E, finalmente, o outro. Bom, aí eu precisaria refazer toda a análise que o Singer fez, pegando de fator por fator e mostrando o peso de cada um deles na composição da taxa de lucro e da tendência de baixo lucro. Isso eu não posso fazer agora. E nem lembraria, precisaria ler o capítulo, tudo isso. Mas apenas eu completaria com uma pergunta. A primeira condição de uma pessoa de esquerda é saber o que é o capital. Nós estamos cumprindo a nossa primeira função. Bom, minha pergunta vai para os três, sem exegeses, nem sobre o marxismo e nem sobre o capital. Vai numa pontinha de inveja da Lidiane, que estudou o trabalho dos três nos anos 50 e 60, e vai até 70 e tantos, mas olhando para vocês, olhando para o seminário dos anos 50 e 60, e a trajetória que vai se dar e resulta hoje, a primeira questão, o que aconteceu no meio do caminho para vocês estarem ali discutindo marxismo, seminário do capital, e terem tido resultados de trajetórias tão diferentes? Isso é a primeira questão. Essas diferenças, muito provavelmente, se manifestavam naquele momento. E como se manifestavam essas diferenças? Dou uma tentativa de roteiro para vocês responderem essa parte. Como se dava, por exemplo, as leituras secundárias em torno das obras do Marx ou do próprio Capital? O que vocês estudavam e como se dava essa escolha de estudos paralelos, mas também resultantes do próprio seminário? E gostaria de saber, porque aqui são três pessoas que tiveram trajetórias diferentes e completamente, em alguns casos, opostas, né? Eu gostaria de saber. Você está pressupondo que nós estudávamos alguma coisa. Desculpe. O João estudava Aristóteles, estudava noção de tempo. Cada um tinha seus outros, era Marx e outras coisas. O Roberto era Machado de Assis, e aí o eco de Machado de Assis. O coitado do Roberto engoliu quantos anos de merda de literatura para poder ver como é que o Machado tinha sido ecoado. Eu fazia minhas coisas diferentes, entendeu? Eu sempre fui curioso, eu sempre estudei fenomenologia, Desculpe, você está pressupondo que haja um grupo. Eu estou negando, não há um grupo. Como? Não há. Não, manifestava dando porrada no outro. Eu vou pegar carona na tua pergunta. Talvez uma maneira de reformular, porque eu também me perguntava isso na época da tese. Por exemplo, e se alguém quisesse ler um autor que não constava no cardápio de autores conhecidos, né? Eu imagino que um pouco a introdução do História e Consciência de Classe passou por uma... vamos ler isso aí. Como assim vamos ler isso aí? Quer dizer, é diferente do Fernando Novaes virar e falar, bom, que história é essa de criticar a burocracia soviética? Vamos ao Marx, que é o grande autor, que precisa ser lido, claro. Isso tem um argumento ali que fica difícil de dizer não, né? Mas como
como é que se chega à conclusão que precisa ler Keynes, que é preciso ler Lukács, que é preciso ler Sartre? Enfim, como outros autores entraram na agenda de leituras? Acho que posso passar a palavra para eles, né? Ah, não, então... Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a mesa e dizer que dessa vez eu vou poupar o professor Gianotti, apesar de ser muito grato a ele, porque sou oriundo também do departamento. Eu vou fazer 3 perguntas muito rápidas. A primeira delas é para o professor Roberto. Eu gostaria de saber um pouco mais como se deu a influência de Marx na própria teoria literária, né, na crítica literária, porque talvez, pelo menos no grande livro do Antônio Cândido, claro, ele tem muitos grandes livros, mas na formação da literatura, eu não me recordo de encontrar alguma citação de Marx, pelo menos nos primeiros capítulos, os capítulos, entre aspas, metodológicos. A segunda questão, também bem rápida, é se houve algum contato entre o grupo que lia o Capital aqui em São Paulo com os jovens na época que no Rio de Janeiro estudavam no lado dos estudos culturais do PCB, o Leandro Conde, o Nelson Continho, já falecidos, se existe algum contato com eles, com o próprio José Guilherme Melchior. E a terceira pergunta, gostaria de colocar para o professor João Quartim, sobre o fato de como se deu a inserção de Althusser nas leituras marxistas no Brasil, porque, apesar de tão criticado, tanto pela Escola de São Paulo como pela Escola do Rio de Janeiro, que tinha uma leitura um pouco mais lukáciana, na Unicamp se formou um grupo em que se lia e se lê muito seriamente Althusser. Então, são essas 3 perguntas. Obrigado. Acho que é a última, senão seremos... Boa noite. Queria agradecer a mesa também. E a minha pergunta vai para o professor Roberto, né? Em outras oportunidades, em outras palestras, no caso, né? Eu já ouvi o senhor fazer um comentário que eu fiquei muito curioso, né? Que é em relação à figura do Fernando Henrique Cardoso. Que o Fernando Henrique Cardoso, presidente, né? E o Caetano Veloso, do Verdade Tropical, é um paralelo que tinha que ser feito. Bom, eu fiquei pensando um pouco nisso e eu refleti, assim, o que me veio à cabeça foi a posição do Fernando Henrique no empresário industrial, né? Da Associação da Burguesia Nacional com a Internacional. E pensando o final do nacional desenvolvimentismo, né? Ali em 89, eu fiquei pensando se esse paralelo não seria com o fim do projeto nacional, se o Fernando Henrique abraça a globalização da mesma maneira que o Caetano Veloso abraça a cultura de massas, né? Mas eu tenho a impressão que o Caetano, pelo menos o Caetano que escreve o Verdade Tropical, já faz isso quando ele comenta sobre o filme do Glauber, O Terra em Transe. E aí queria saber se o senhor poderia falar um pouco mais sobre esse episódio. Bom, se pode fazer um paralelo entre o Caetano e o Fernando Henrique, mas não só entre esses dois. Esse paralelo pode ser feito a todas as pessoas que viveram, digamos, de 64 até agora, que tiveram trajetórias diferentes. Quer dizer, há uma porção de trajetórias de esquerda características e são, como eu botei no título do meu ensaio, são destinos do nosso tempo, né? E comparar esses percursos é muito interessante. Eu não vou fazer isso agora. Mas, de fato, há um leque de evoluções de 64 até, digamos,
a entrada da fase neoliberal, que é muito interessante. E o caso do Caetano, que eu procurei estudar no meu ensaio, é justamente de um intelectual, de um artista muito ambicioso, que quis conservar os méritos da sua posição libertária em 68, com adesão ao neoliberalismo digamos, a partir da década de 90. Isso coloca uma porção de problemas e obriga a uma porção de contorções, algumas passavelmente, digamos, criticáveis, mesmo em termos da sua consistência interna. E o básico do meu trabalho era isso, é mostrar que tipo de contorção moral o sujeito precisa praticar para poder operar essa fusão. E, de uma maneira ou de outra, isso vale para todo mundo, vale para mim, vale certamente para os meus colegas aqui da mesa e para toda a nossa geração de esquerda, que deu uma ou outra ou várias soluções a essa questão, que é como absorver a derrota política, ideológica, em parte até teórica, e como absorver a vitória do outro lado e como continuar vivendo com tudo isso e elaborar tudo isso. E certamente está parado no ar uma espécie de romance da geração, em que todos esses problemas sejam examinados e representados. Quanto à questão da unidade do seminário, eu acho que aí o Janotti tem toda a razão, que eram várias pessoas com interesses diversos, com assuntos diversos e temperamentos diversos, não tem dúvida. Mas, numa certa altura, eu acho que isso que fez que o seminário se tornasse uma coisa, uma realidade de imaginação coletiva, aconteceu o seguinte, isso aconteceu sobretudo através da obra do Fernando Henrique, mas, mal ou bem, aconteceu de maneira coletiva, mesmo com pessoas que não compartilhavam o assunto, como o caso do Janotti, que estava tratando dos assuntos de maneira filosófica e não estava fazendo trabalhos de história. Mas o fato é que, num certo momento, aqueles conjuntos de estudos históricos, filosóficos e de problemas se associou à crise do nacional-desenvolvimentismo, à perspectiva de uma passagem ao socialismo e à derrota disso tudo. Isso deu uma espécie de representatividade a todos nós. Quer dizer, nós todos... Olha a nossa figurinha. Não tenho nada contra ela. Isso criou uma espécie de espaço de problemas objetivos cujo alcance a gente mede dizendo que o livro sobre a teoria da dependência do Fernando Henrique teve agora, não sei se 27 ou 42 edições. Quer dizer, mundo afora. Isso é uma coisa que, de repente, aconteceu uma fusão mais ou menos involuntária. Num certo momento ela se torna voluntária e é explorada, claro, mas, de repente, nós fomos sugados pelo movimento da história mundial, um pouquinho. E isso deu uma realidade especial às perspectivas que, mal ou bem, às vezes porcamente, às vezes razoavelmente, foram elaboradas dentro do seminário. Isso não vale só para o seminário, claro, vale, por exemplo, para o Celso Furtado. Quer dizer, de repente, um homem que fazia estudos mais ou menos acadêmicos e locais para a CEPAL vira um grande homem da economia mundial, porque o tema do terceiro mundismo subiu. Então, quer dizer, o alcance dos nossos trabalhos, ele é um pouco o valor da nossa própria elaboração e muito a convergência, a coalescência com o movimento da história mundial. E houve, por um momentinho, o seminário encostou nisso. O seminário, e não só o seminário, claro, o movimento geral da vida intelectual brasileira. Então, de repente, um rapaz como Glauber vira uma figura mundial, um rapaz como Caetano virou uma figura mundial, o Fernando Henrique virou uma figura mundial, o Celso Furtado virou uma figura mundial, e depois os menores tomaram pequenas caronas nisso tudo, cada um dentro das suas possibilidades, segundo o interesse
da combinação em que ele entrou ali, mais ou menos por acaso. Bem, quanto ao Marx, a teoria literária e o Antônio Cândido, digamos assim, porque o ponto interessante aí é o Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido, como ele diz dele mesmo, em momentos de ditadura, ele se declara 90% marxista. Em momentos em que a luta de classes é menos acirrada, ele baixa para 50%. Enfim, nos dois casos tem muito marxismo no trabalho dele. Enfim, é um certo tipo de materialismo, uma certa consciência de que as classes sociais são decisivas, uma certeza de que a exploração é um fato central da sociedade moderna, e isso naturalmente vem da militância socialista dele e da herança marxista dele. Então, essas coisas estão presentes no trabalho dele, mas não de maneira ostensiva, nem como esquematização dogmática, digamos. Ele é um homem que se inspira bastante do Marx, mas não procura desenvolver os termos tais quais eles aparecem na obra do Marx. Entretanto, eu acho razoável dizer que o melhor do trabalho dele, o mais avançado do trabalho dele, é escrito em atrito com os outros teóricos do marxismo. E são respostas. Quer dizer, ele fez, em boa parte, melhor o que o Lukács fez na crítica literária, o que o Goldman fazia na crítica literária. Quer dizer, ele escrevia, ele era um leitor assíduo desses autores e tentava evitar as derrapadas deles e dar um passo à frente. Então, seria interessante estudar essa produção em atrito com o marxismo. E acho razoável também dizer que, se vocês pegarem sobre os dois ensaios principais dele, o Dialética da Malandragem e o de Cortiço a Cortiço, eles são roteiros de como se deve fazer um estudo materialista, levando em conta que a literatura brasileira é em boa parte reflexa da literatura europeia, entretanto, é ligada à experiência social do país. E isso obriga a um rearranjo, a uma recomposição de categorias, de formas, de temas. E, de certo modo, ele desenhou modelos. Esses ensaios são modelos dos passos que é preciso dar para entender de uma maneira materialista, esclarecida, a literatura brasileira. E aí o confronto com o marxismo é decisivo. Quanto ao Leandro e ao Carlos Nelson, enfim, eles estavam correndo lá no Rio de Janeiro do lado deles e nós correndo aqui do nosso lado. Então, são roteiros de assimilação do marxismo e de inserção na luta política brasileira bastante diferentes e que convergiram depois do fim da ditadura, mais ou menos. Né? Enfim, são coisas diferentes, naturalmente pode discutir essa diferença, mas acho que não é o caso agora. Seria isso. Dois pontos. Faz tarde, né? Imagino que os que estão seguindo isso desde a sessão inteira devem estar exaustos. Não convém não abusar do cansaço alheio. Sobre o burocratismo, o estudo da burocracia soviética, o Janot recordou isso muito mais com uma trajetória. Mas é curioso que essa associação é muito forte. Eu acho curioso. Quando fala da União Soviética, a primeira palavra que vem é burocracia. Para muitos. Não vem a derrota fragorosa e pioneira que a União Soviética infligiu ao nazismo. Os nazistas pararam, não foi
42, 43 em Stalingrado. Foi em 41 nas portas de Moscou. É bom lembrar isso. Mas, sobretudo, o meu argumento a respeito tentando associar um outro tema à União Soviética é o cinema soviético. Não, eu trouxe aí, deixei lá, não sei se com quem eu deixei está aí, ainda foi embora, mas na revista Crítica Marxista, deixei alguns exemplares, traduzimos um longo debate, eu digo traduzimos porque eu fiz a revisão da tradução, entre jovens cineastas soviéticos no início dos anos 20. Jovens, quer dizer, não entra nem Eisenstein, nem o Pudovkin. Agora, o resto entra tudo, inclusive o Dziga-Vertov. O que é, entre outras coisas, o que é fascinante, primeiro, a liberdade de expressão deles, clara, falam cruamente de tudo. Mas, sobretudo, é também para quem se interessa, não é meu caso, eu sou um amador, não sou um profissional, um grande pensador da estética, como o meu querido amigo Bob Schwartz. Mas, na verdade, o que chega a fascinar quem não tem uma formação, quem nunca estudou isso, ele discute o que é o cinema de uma maneira um pouco como os primeiros pensadores jônicos discutiam o que é o cosmos, isto é, como aquela inocência criativa. Então diziam, o que é ciência? Cinema é teatro filmado? Na verdade, esse não sabia que o que virou hoje é teatro filmado. Tudo montado, artistas, um papel. Não, o cinema você tem que ir nas fábricas, registrar por imagens, movimentos. Enfim, todas essas posições aparecem, eles quebram o pau. E é um texto interessantíssimo. Daí, se alguém se interessar, se o companheiro que ficou lá estiver lá ainda, o preço é realmente ridículo, foi a ideia de difundir a revista. Menos que isso já fica doação tributária. Não é possível. Não é possível porque você vive disso. A revista vive dos seus compradores. Mas, sobretudo, eu queria responder também a ideia de que, com todas as suas misérias, aliás, nisso acho que a mesa toda, sobretudo, digo Janotti, que foi, não sei teu, mas meu professor, Janotti me deu nota, quer dizer, eu quando era garoto me deu notas, algumas melhores, outras piores, foi meu professor de sentar e fazer trabalho para ele. Então, diferente. O Roberto já estava, não que você seja muito mais velho do que eu, mas já mais intermediário como geração, né? Você nunca foi aluno do Janotti? Não? Não sabe o que perdeu. Mas o fato é que porque eu já brinquei com o Roberto. Mas, enfim, o fato é que houve uma certa modéstia, tanto do Janotti como do Roberto, principalmente do Janotti, que era o capo, o chefe, né? Era o nosso chefe, comandante, né? Comandante Janotti, nosso pai, que é o seguinte, esse seminário, com seus limites, suas diferenças, suas divergências, seus deslizes, você chama de glissemãs, suas escorregadas, ele teve um mérito notável, que todos sabem, só que não foi dito, aqui é bom lembrar. Introduziu o marxismo na universidade, na principal universidade do Brasil. Você deu estatuto, dignidade acadêmica, dignidade, podem pôr aspas ou não, ao marxismo, que não tinha antes. O marxismo antes era uma coisa de militante, de comunista. Era um troço de comunista, já um pouco na porrada. Né? Aquela marxista tomava um bofetão entrando na delegacia. Então, esse é um ponto. E, do mesmo modo, como associar, eu associaria a União Soviética, falei do cinema, mas o cinema, ao princípio, e aí seria uma discussão extraordinária para travar, mas é absolutamente evidente, é impossível travá-la aqui, uma divergência com as análises do Janotti, é a seguinte: o princípio da planificação mostrou-se extrema, eu digo uma divergência, mas não uma contradição total, porque dá perfeitamente para compatibilizar a solução chinesa, isto é, um dirigismo estatal que controla os grandes bancos, a grande indústria, e ao mesmo tempo libera geral para ganharem dinheiro, fórmula, aliás, do bolchevique Bukharin, né? Enriquecer, criar riqueza, de modo que não foi, os chineses também inventaram tudo. E na verdade, um amigo nosso, um pensador italiano, que hoje tem muita notoriedade, que é Domenico Losurdo, ele foi um dos primeiros que defendeu a seguinte ideia: o que está acontecendo na China, com a ênfase que lhe é peculiar, mas uma ênfase inteligente, sem enfático, qualquer cavalgadura pode ser.
Mas ser enfático e inteligência é uma NEP colossal, de longa duração. Não vale a pena pensar isso. Uma NEP colossal. Então, é associar ao princípio. É possível, sim, planejar o desenvolvimento econômico. É possível planejar a economia. A planificação soviética, os seus limites, os impasses que chegou, trouxe um formidável desenvolvimento das forças de produção para nós. Podemos discutir quando começou um pouquinho o declínio, né? Mas até o tempo do Sputnik, pelo menos, parecia que aquilo não ia encontrar uma contradição objetiva. Depois, merece estudar, deixa eu dizer. De qualquer maneira, do mesmo modo como devemos ao Gianotti, ao primeiro seminário, eu fui do segundo, eu era moleque, era mais, como se diz aquilo, tem um termo, enfim, esqueci, é um termo popular, não vou ficar tentando lembrar agora, perder tempo. Mas assim como o seminário do Gianotti teve o mérito de introduzir o marxismo na universidade, aí passando da nossa pequena circunstância aos grandes fatos históricos, a União Soviética teve o mérito de mostrar que a planificação é viável e pode, como assegurou durante cinco décadas, cerca de 5 décadas, 4, 5, enfim, não importa, isso também é uma questão que mereceria um outro seminário, outro estudo, um grande desenvolvimento das forças de produção. Agora, também sabemos que encontrou seu limite. Finalmente, uma pergunta que foi feita mais assim de memória, né? Sobre a memória nossa, como é que o Althusser, né? Como é que o Althusser chegou a desembarcar? Acho que é bom distinguir, são duas. Aí no ponto, por exemplo, o meu amigo Armando Boito, que é um altusseriano aguerrido, mas ele ele tem o fato que ele, sei lá, quantos anos a menos que ele tem, uns 10 talvez, mas o fato é o seguinte, eu passei a me interessar pelo Althusser por um personagem que, se houvesse um prêmio, aí, por exemplo, fala o nome de um professor qualquer e tal, não foi o Gianotti, porque o Gianotti era mais, não foi. Foi um professor hoje injustamente esquecido, não totalmente, né, chamado Gérard Lebrun. O Lebrun tinha conhecido o Althusser na École Normale Supérieure, hein? Não está nada desconhecido, não. Gianotti? É. Não, está bem conhecido. Bom, foco em saber, tomara. Não, eu fui aluno, eu devo muito ao Lebrun, então você sabe disso. Bom, todos. Mas você já era primo inter pares, eu era um. Escuta, Gianotti, você vai negar que 10 anos faz uma diferença quando você tem 20 e outro tem 30? Uma enorme diferença. Não, eu sei que eu estou mais envelhecido que você, talvez, mas eu sou bem mais moço. Então é isso. Quer dizer, eu conheci, o primeiro que me disse esse Althusser e tal, está repensando, sei lá, eu revendo, e tirando o marxismo da estagnação, tudo isso. Aqueles artigos que o Althusser publicou no La Pensée, na primeira metade dos anos 60, que depois ele reuniu em 65 sob o título Pour Marx. Mas ali, assim, Pour Marx é uma coletânea, uma junção de estudos que ele tinha feito ao longo da primeira metade dos anos 60. Perdão? 67? Mas aí foi o Gianotti. Foi o Gianotti que escreveu contra o Althusser. Eu sei, mas justamente foi referido, acho que pela Lidiane, isso está no número 3 da revista Teoria e Prática, cujo chefe, cujos mentores aí era o Roberto Schwartz. Não é? Era o Roberto, o grande idealizador da revista. Foi, claro. Tem toda a minha admiração. Tá bom, então chega a gente jogar pluma, né? Já jogamos pluma demais. Obrigado pela paciência e até a próxima.